Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. E hoje, um programa mais do que especial, pois eu estou retornando às nossas gravações. Para você que está em casa, já vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um cirurgião vascular? Ele faz cirurgias, de varizes. Cirurgia de veias, né? Vamos saber se as pessoas que estão na rua estão certas ou não? Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem, como vai, Selma? Bem, seja muito bem-vinda ao Mais Saúde na TV. Mariana, na verdade, o que é uma cirurgia vascular? Bom, cirurgia vascular é uma especialidade médica, né? Então, para ser cirurgião vascular, você precisa ter passado pela medicina, que são 6 anos, mais a cirurgia geral, 2 anos, mais a cirurgia vascular, que são mais 2 anos. E aí você tem o título de cirurgião vascular. Depois disso, ainda pode continuar os estudos. Você pode ter mais um ano de subespecialidade, enfim. Tem um longo caminho de estudo, mas ao todo são 10 anos de estudo. 10 anos? 10 anos. E o que te fez escolher essa profissão? Olha, vários motivos, né? Acho que o principal deles é a possibilidade de poder ajudar, de poder... Primeiro eu escolhi a medicina, né? E depois eu escolhi a cirurgia. Quando você entrou na faculdade de medicina, você ainda não sabia que você ia escolher essa especialidade, eu já sabia? Eu queria cirurgia. Cirurgia eu sempre soube que eu queria, mas eu não tinha certeza da área, né? E a cirurgia vascular eu fui descobrindo ao longo do processo, ao longo dos anos de estudo. Explica pra gente qual a diferença entre cardiologia, angiologia e cirurgia vascular. Bom, essa é uma dúvida super comum de todo mundo, né? Então, o cardiologista é um médico clínico que cuida das patologias do coração. Pressão alta, colesterol aumentado. Então, é um médico que cuida da parte clínica, né? Sim. O angiologista é um médico também clínico, que não tem a formação cirúrgica, que cuida das doenças circulatórias. E o cirurgião vascular tem essas duas formações. Ele cuida da parte clínica, das doenças circulatórias e também da parte cirúrgica, quando é necessário uma intervenção. E como que a pessoa sabe que ela tem que ir ao angiologista ou cirurgia vascular? Bom, é muito difícil a pessoa mesmo conseguir fazer essa diferenciação. Só o profissional. Isso. Talvez, assim, essa pessoa chegando num primeiro médico, ou um cardiologista, ou um cirurgião vascular, ela acaba sendo triada. Caso o profissional identifique que ela precisa de uma outra avaliação, então o próprio médico faz essa triagem. Qual que é a importância do nosso sistema vascular? Bom, a parte vascular engloba várias coisas, né? Então, o escopo do estudo do cirurgião vascular é a parte circulatória. Então, nós temos a parte circulação venosa, a circulação arterial e a circulação linfática. Então, são 3 coisas que fazem parte do estudo do cirurgião vascular. E a circulação, a questão vascular, é o que faz o nosso organismo se movimentar, que é ela quem leva o sangue até as células. Então, é como se fosse a força motriz desse trem. Então, o cirurgião vascular e a cirurgia vascular tem essa importância. Cuida dos vasos que levam o sangue até as nossas células. E aí, se tiver algum probleminha com esse sistema, então o organismo, algum problema tem no organismo. O organismo entra em colapso. Exatamente, entra em colapso. Quando que um problema vascular vira caso cirúrgico? Também é uma dúvida super frequente de todo mundo. A cirurgia vascular tem o estudo da questão venosa, né? Tem o estudo da questão arterial e também da alteração linfática. Então, a identificação precoce dessas patologias, você consegue interferir na evolução da doença e consegue interferir para que a pessoa não chegue no ponto cirúrgico. Então, quando o paciente chega no consultório já com uma indicação cirúrgica, significa que faltou talvez um trabalho de prevenção, de profilaxia. Então, ele chegou um pouquinho tarde, poderia ter chegado um pouco antes. Mas esse momento que virou indicação cirúrgica e que é uma patologia que precisa ser tratada cirurgicamente, significa que já tem um comprometimento mais sério. E esta prevenção, o que seria? Como todos nós estamos acostumados a passar no ginecologista, as mulheres, os homens no urologista para fazer o exame da próstata, a mulher o exame da mama, o exame, enfim, de Papa Nicolau, a questão vascular precisa ser integrada na rotina das pessoas. Então, precisa ser feito o check-up vascular, avaliar como é que está a circulação das pernas, como é que está a circulação dos braços. Então, isso a gente consegue prevenir fazendo esse trabalho de
de educação do paciente e criar esse hábito de ir ao cirurgião vascular antes de ter o problema. E é algo mesmo que ninguém procura, né? Exatamente. Acho que uma falta de informação. As pessoas não têm essa noção de que ela pode prevenir a evolução de uma doença, de uma varize, de uma úlcera, de uma lesão. Então dá para prevenir. Se você tiver a rotina de ir no cirurgião vascular anualmente, antes de você ter as alterações, você não precisa chegar no ponto de, por exemplo, fazer uma cirurgia. Eu mesmo já passei por uma cirurgia vascular, estava até falando com você um pouquinho antes do programa. Mas eu acredito que tem muito mito de medo nas pessoas. Eu fiz e foi super tranquilo. Certo. E na verdade não tem risco nenhum, né? Na cirurgia. A cirurgia de varizes é uma cirurgia considerada de pequeno porte e com baixo risco. Então é uma cirurgia que você consegue garantir para o paciente uma segurança no intraoperatório e no pós-operatório. É claro que quando você está dentro do centro cirúrgico existem riscos, mas comparado com as outras patologias é uma cirurgia muito tranquila, não tem grandes riscos não. Tem vários tipos de cirurgias. Vários tipos de cirurgias. Hoje, a cirurgia vascular evoluiu muito em técnicas de abordagem de varizes. Então, nós temos a técnica da retirada mecânica, temos a técnica do laser. Vídeo. Não é exatamente o vídeo. É com cortes, né? É uma cirurgia minimamente invasiva. Antigamente, nos primórdios, a cirurgia era com aquele corte grande. Fazendo a perna toda. Isso, ficava a perna inchada, com aquele monte de hematoma, com aquele monte de, enfim, de incômodo, com ponto. Hoje, a cirurgia vascular evoluiu bastante. Pontos. É pontinhos, é minimamente invasivo. A minha já foi assim. Eu fiz há 6 anos atrás. Isso é coisa de 15 anos pra cá. Né? Então, assim, depois da cirurgia, a mulher não precisa ficar aquele repouso, ela já pode retornar às atividades diárias dela com mais rapidez. Então, existe a possibilidade também do laser, existe a possibilidade da espuma densa. Então, tem um monte de coisa para fazer. Esse da espuma, eu achei, assim, muito interessante quando eu vi o vídeo, né? Realmente vai sugando todo fantástico. A espuma é um procedimento que dá para tratar varizes e a gente trata no consultório. No consultório. Você sai dali pronta, coloca a meia e segue a vida e suas amigas não vão nem saber que você operou. E mesmo ele sendo menos invasivo, tem que usar meia. Exatamente. Depois do procedimento tem que ter a compressão, porque a meia serve para comprimir. Fazer aumentar a área de contato entre a veia e o produto que a gente injeta na veia. Então, é por isso. Exatamente, esse é o objetivo, é a compressão. Pode ser a veia, pode ser uma bandagem, existem outras possibilidades também. E também se a pessoa assim, não houver uma prevenção, cuidado, pode agravar mais esse problema nas varizes, não é mesmo? Exatamente. Doutora? As varizes são umas doenças que muitas pessoas acreditam que é uma besteira, uma frescura, mas é uma doença que tem complicações e complicações sérias, complicações graves, que muda o estilo de vida da pessoa, interfere na atividade laboral dela. Então, se você não tem a prevenção, existem os riscos de complicação e são complicações graves. Eu via até mesmo assim, sobre trombose, pode acontecer de ter trombose. A trombose, o que seria trombose? Para quem assim, já ouviu muito falar no nome, mas na verdade não sabe o que é. Trombose é um mito na cabeça das pessoas e sem exceção. Todas as pessoas chegam no consultório e falam assim, eu vou ter trombose? Então essa é a grande preocupação e geralmente é o que motiva o paciente até o seu consultório. Trombose é uma doença que pode acontecer em pessoas que têm varizes, mas a porcentagem é pequena, a porcentagem é menor. O que mais interfere a questão da trombose é a questão familiar, que passa alguns genes de pai para filho, que favorece com que o seu sangue fique mais grosso e aí você tem mais propensão de ter trombose. O sangue, ele acaba ficando um pouquinho mais grosso. Então, fica mais grosso, mais espesso. E as varizes entram como fator de risco, mas um fator de risco menor. Bem menor. Bem menor. Tá bem bacana o nosso papo, não é verdade? Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje com a doutora Mariana Borges, falando sobre cirurgia vascular. Doutor, nós fomos até as ruas e ouvimos algumas perguntas das pessoas. Vamos ouvi-las? Vamos lá. É verdade que tirar a casquinha de machucado melhora na cicatrização? O histórico familiar contribui a ter varizes?
Bom, sobre as perguntas, a primeira pergunta sobre a casquinha, é diferente essa pergunta, acho que essa nunca ninguém me fez. Mas não contribui para a cicatrização. A casquinha nada mais é do que uma proteção que o organismo faz em cima de um tecido que está lesado. Então, aquela casquinha vai cair quando o tecido que está por baixo está pronto para poder ser exposto. Então tirar a casquinha, na verdade, você está prejudicando a sua cicatrização. Olha só, é o contrário, exatamente o E é contrário. algo muito simples e que tem muitas pessoas, né, que não pode ver um machucadinho que já Tira. tá lá cutucando. Tanto é que quando a gente tira a casquinha, sai sangue, né? Verdade. Ou seja, aquele vaso que está se proliferando, que está se montando, né? Ele ainda não está pronto. É como você quebrar um ovo antes do pintinho ficar pronto, né? É mais ou menos isso. E sobre a hereditariedade? Sobre a segunda pergunta, é totalmente verdade. Os principais fatores de risco para varizes são ser mulher. Mulher tem 30% a mais do que o homem de ter varizes. Eu ia falar, até a isso, gente né? sempre se dá mal. Sempre tudo, se dá mal. Né? Ter mais que 40 anos pelo próprio processo de envelhecimento. Ter tido filhos, porque quando você tem filho tem aumento dos hormônios, tem aumento do estrógeno, a progesterona, isso ajuda. A história familiar. Então, se tem a mãe, se tem a avó, a tia com varizes, o principal fator de risco é a questão familiar e a atividade que a mulher desenvolve. Ou o homem, né? Se fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, então contribui. Então, a questão familiar para as varizes é super verdade e é o principal fator de risco. Eu mesma, né, como eu falei, eu já fiz a cirurgia na minha família, todas as mulheres, até meus primos, homens também fizeram também. Usei a meia de compressão e tudo mais. E geralmente a variz no homem ela é mais grave que na mulher. Quando ele tem é mais grave. O tratamento é mais difícil. E o que são varizes? O que é? Como identificá-las? O mito, né? A varizes, a grande questão da história. Varizes são veias das nossas pernas que elas se dilatam e ficam tortuosas de uma forma anômala. Então, é uma veia que deveria crescer de forma retilínea e ela fica toda tortuosa e dilatada. Isso é uma varize. Escura também. A questão de ser escura é pelo contraste da pele. Não necessariamente ela vai ficar escura pelo contraste da pele. Depende do biotipo. A pele mais branca, ela fica mais azulada. A pele mais morena, ela fica um pouco mais puxado para o escuro, um azul mais escuro, como se fosse um roxo. Mas diz mais em relação ao biotipo de pele do que da veia mesmo em si. Ela pode ficar mais escura quando ela sofre um processo de flebite, que é uma trombose localizada daquela veia. Aí ela fica mais escura. E o que causa essas varizes? Então, as varizes têm aqueles fatores de riscos que eu te falei, a questão familiar, que é super importante, e o fato da mulher começar a perceber... Desenvolver. Isso, começou a perceber que tem vasinho aqui, um vasinho acolá, é o momento certo de você procurar ajuda. Porque aquele vasinho, ele vai se desenvolver, ele vai progredir e vira uma varize. Então, como você consegue bloquear exatamente nesse momento? Começou a aparecer um vasinho aqui, uma veinha mais discreta ali, é o momento da gente interferir para não deixar chegar até a varize. E a diferença entre varizes e vasinhos? Bom, eu costumo usar um exemplo para os meus pacientes que fica mais fácil de entender. Eu penso no sistema circulatório como se fosse uma árvore. Então, a varize é a raiz da árvore, aquela que está escondida, que muitas vezes a gente não percebe aquela veia grossa que está no trino, que é por isso que a mulher precisa fazer ultrassom, enfim, passar pela avaliação. Aí as varizes, como se fosse o tronco da árvore, e os vasinhos, os galhos e as folhas. A diferença técnica para isso é o tamanho, é a espessura. O vasinho é até 1 milímetro, acima de 1 milímetro você tem microvarizes e acima de 3 milímetros você já pode identificar como sendo varizes mesmo. A doutora falou que o procedimento de esponja nas varizes pode ser feito no consultório mesmo. E vasinho também é um tratamento mais simples, né? É bem tranquilo o tratamento de vasinhos. São aplicações. São aplicações. E aí tem diversas técnicas, diversos produtos, não precisa de repouso. As minhas pacientes saem da aplicação e vai para academia, vai pro... De salto. Vai pro... Nunca descendo do salto, não pode descer do salto. Então vai para academia, vai para o mercado, vai para casa, enfim, não tem a necessidade do repouso. Esse tratamento, quando ele não interfere, quando ele não chega nos vasos de grande calibre, pode ser feito todo no consultório. E também não tem a necessidade do repouso. O problema das varizes, ele vai além da estética, não é verdade? Por Com quê? certeza.
Varizes, a parte estética é só a ponta do iceberg. Foi aquilo que eu disse em relação à árvore. Então, a estética é o vasinho que a gente está vendo, mas o problema que está ali por dentro, que está escondido dentro da perna da pessoa, da paciente ou do paciente, é o que causa as principais complicações, entre elas ferida, escurecimento da pele. A pele fica com aspecto alterado, que o termo técnico que a gente usa é dermatofibroesclerose, então aquela pele fina, muito delicada, sensível, qualquer coisa machuca. E também a questão da trombose, que entra como uma das complicações de varizes, como a gente havia falado. E os sintomas também, a queimação na pele? Exatamente. Os sintomas de varizes são sensação de peso, perna cansada. É como se você estivesse andando com uma caneleira o tempo todo. Aquela caneleira que a gente usa para academia. Então, é como se você estivesse andando com aquela caneleira. A perna inchada. A hora que você tirar o sapato, percebe que a correia da sandália marcou ou ficou com a marca da meia. Inchaço. Esses são os principais sintomas. Algumas pessoas têm sensação de queimação, de fisgada, porque a dor é muito individual. Tem gente que tem a sensação de que está fisgando, tem alguma coisa andando na perna. Então, se você tem esses sintomas, provavelmente você tem varizes. A minha perna mesmo queimava muito, muito. Antes, até pouco tempo antes de fazer a cirurgia, meu marido às vezes encostava a perna dele à noite. Eu trabalhava no comércio, trabalhava em pé, então dezembro até as 10, chegava em casa, eu chorava de dor, porque a perna doía super muito, inchada, né? Inchada, dolorida e queimava. E eu encostava a perna nele e falava assim, sua perna tá muito quente. E aumento da sensibilidade é uma outra coisa. Então, a sensibilidade ao toque. Então, se encosta, poxa, tá doendo demais. E visualmente, você não consegue ver o que tá causando aquela dor, que é aquela variz que tá escondida. E principalmente antes da menstruação. Isso, por conta da questão hormonal. Porque antes da menstruação a gente tem um turbilhão de hormônios. Então tem uma baixa muito grande do hormônio e aumenta o outro hormônio feminino. Então essa oscilação hormonal interfere na parede do vaso, da veia e faz com que ela fique gordinha, ela fique inchada. Por isso que a perna dói. E quanto à circulação, fica totalmente prejudicada. No período menstrual, sim. No período menstrual, como tem essa alteração hormonal, a perna fica mais inchada, os vasos ficam mais dilatados e a mulher fica mais sensível. Aumenta a sensibilidade à dor. É comprovado que a mulher tem mais dor durante o período menstrual. E depois de uma cirurgia, pode acontecer de voltar o problema de varizes? Isso é uma pergunta super interessante. Aquela veia que você tirou, nunca mais ela volta. Mas varizes é um problema genético crônico e não tem cura. Então, não é que volta, surgem novos vasos. Surgem novos. Paciente de varizes nunca recebe alta. Ele nunca vai poder ter alta, porque aquela veia que nós tiramos daqui, ela pode ter uma outra veia que vai nascer muito próxima, muito parecida, que para você pode parecer que ela voltou, mas é uma nova veia que se formou. É um neovaso, o termo técnico seria neovaso. Neovaso. Vamos para mais um intervalinho? Vamos lá. Gente, já já a gente volta, fiquem ligadinhos. Voltando com Mais Saúde na TV, hoje falando sobre cirurgia vascular. Doutora Mariana, é verdade que o fumo e o anticoncepcional pode piorar o problema de varizes ou causar o problema de varizes? Tem uma relação, mas não é bem assim. O anticoncepcional, ele interfere na questão circulatória das varizes pela questão hormonal. Então, a mulher que toma o anticoncepcional de alta dosagem, porque tem alguns tipos, tem a dosagem mais alta, uma carga de hormônio menor, então tem interferência. O anticoncepcional age diretamente e influencia. Já o fumo não tem uma ação tão direta. O fumo prejudica a circulação, mas não especificamente as varizes. Subir escadas, salto, o que é mito, o que é verdade? Subir escada é ótimo para a circulação, é excelente porque ativa a sua panturrilha e a panturrilha é o principal músculo da perna que ajuda no retorno venoso e ajuda na circulação. Então subir escada, fazer academia é maravilhoso, continue, sem problema nenhum. Então, e para quem já tem o problema de varizes, é aconselhável que vá à academia? Tem algo assim,
a não ser que pega um peso muito elevado e pode prejudicar? Como que funciona a academia para quem já tem o problema de varizes? Então, importante antes de começar a atividade física ter uma avaliação médica, né, para poder definir qual que é o grau de varizes, porque a gente tem vários graus, a classificação de varizes vai de 0 até 6, né? Então, dependendo do grau, alguns tipos de atividades podem ser contraindicados, outras não. Mas todas as pessoas que têm varizes podem fazer algum tipo de atividade. De repente, um peso a mais ou um peso a menos tem que ser adaptado para aquela pessoa, para aquele paciente. Então é bem importante o trabalho com a panturrilha. Com a panturrilha. Com a panturrilha. A panturrilha é conhecido na vascular como o coração da perna. Ela que faz o bombeamento do sangue dos pés de novo para o coração. Então, a panturrilha fortalecida tem um papel de prevenção de varizes. Eu ouvi esse termo do coração da perna quando eu estava na academia e eu achei bem bacana. É, exatamente. Por causa desse Porque trabalho ela que ele contrai, faz. é um músculo forte, então ele ajuda a impulsionar o sangue que está nas pernas para voltar para o coração. O termo é o coração de barro. A panturrilha é conhecida como coração de barro. Coração de barro. Mas as varizes são uma causa de morte? Não, varizes Não. jamais vai te matar. Talvez te mate de tristeza e de dor, mas matar não. Varizes não chega a tal... É uma patologia grave, mas não chega a esse ponto. Quais são os outros problemas que podem vir a causar as varizes? Além da que nós falamos já da trombose. Então, é importante também, como a gente falou no começo, a diferenciação do sistema circulatório. Nós falamos bastante de varizes que faz parte do sistema venoso. E aí tem a questão do sistema arterial, que é super importante. Você me perguntou sobre o fumo. O fumo atua diretamente no sistema arterial, que é quem leva o sangue do coração para os membros. E as veias trazem o sangue dos membros para o coração. Então, são dois fluxos diferentes. As doenças arteriais são as doenças mais lesivas e elas podem matar, que foi a pergunta que você me fez anteriormente. Então, doenças nas artérias, elas podem causar obstrução, podem causar trombose, podem causar infarto, pode causar embolia, pode causar AVC, que é o derrame. Então, várias alterações que são potencialmente fatais. AVC é algo muito sério. Exatamente. E o tratamento para as varizes, como que pode ser feito? Tratamento para varizes é um mundo que se abre. Não é igual para todo mundo, né? Todo mundo quem toma o mesmo remédio, usa meia. A meia nem sempre é indicado para todos. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho umas varizes, ela mesma olha, ela mesma vai na farmácia. Dá um remedinho para varizes, compra uma meia. Não é igual para todo mundo. Então, o tratamento de varizes tem 3 etapas. Então, é um tratamento medicamentoso, um tratamento do mudança do estilo de vida e um tratamento invasivo, que é a aplicação, a cirurgia, a espuma. Então, tem várias opções. Mas o mais importante é a questão da mudança do estilo de vida, né, do paciente. O paciente praticar atividade física, ter hábitos de vida saudáveis, né, manter a sua panturrilha exercitada, como a gente conversou agora há pouco. Então, o tratamento de varizes tem que ter essas 3 fontes. É como se fosse um banquinho. Quando uma das pernas do banco cai, o banco desequilibra. Então, se a pessoa não tiver uma mudança no estilo de vida, não seguir as orientações, também tem a questão da intervenção e a medicação, talvez o tratamento não fique tão como a pessoa deseja, né? Vai ficar um tratamento um pouco aquém. E é um tratamento que tem cura, na verdade? A gente consegue controlar os sintomas. Cura a gente não consegue dizer em varizes. É como pressão alta. Parou de tomar o remédio, a pressão sobe. Você parou de se cuidar, você vai ter proliferação de novos vasos e você vai ter varizes visíveis, tudo de novo. É isso que você falou, né? Que pode até voltar. Até mesmo então para quem já fez a cirurgia. Exatamente. Pode acontecer. Então, é um tratamento pro resto da vida. Você pode não ter um relacionamento... Eu preciso voltar, então, com o meu. Você pode não ter um relacionamento estável, mas com o seu vascular você tem que ter um relacionamento estável. Pro resto da vida, é um casamento. Olha só. E a doutora comentou que tem 6 estágios, né? Voltando lá, quando a doutora falou dos 6 estágios, como que é identificado cada estágio de um para o outro? É algum exame específico? É uma avaliação clínica, né? Esses estágios é uma classificação chamada CEAP. Né? CEAP. Significa? CEAP. Cada letra significa uma coisa. Então, C é a parte clínica, E é a etiologia, que é de onde veio.
O A é se tem o comprometimento do sistema venoso profundo ou não. E o P, de onde que veio? Qual foi a origem dessa varize? Então, você classifica de acordo se é uma varize familiar, se é uma varize adquirida, se é o calibre das veias, então se o paciente tem dor, tem inchaço, e essa classificação vai de 0 até 6, né? Onde 0 seriam varizes mais simples e 6 seriam varizes que já tiveram ferida, já teve úlcera, que é uma perna já mais complicada. Já mais complicada. Sim. Até tratamento com medicamento, é de 0 até quanto, mais ou menos, que pode ser resolvido somente com medicamento, sem precisar passar pela cirurgia? Até uma classificação 2 para 3, a gente consegue ter um bom resultado com as medidas não invasivas. Então, não ter uma abordagem cirúrgica. E esses medicamentos seriam para aliviar a dor, para o tratamento da varizes? Esses medicamentos, eles são conhecidos como flebotônicos. O que seria isso? É para fortalecer o sistema venoso, a parte circulatória venosa. Então, ele deixa a veia mais forte, mais robusta e faz com que essa veia fique menos suscetível a se dilatar, enfim, ficar tortuosa e melhora os sintomas. Então, ela consegue fluir o sangue de uma forma mais fácil e aí você passa a não ter tantas dores. Então, esse é o objetivo da medicação, é o controle das dores. Nosso papo foi bem bacana, eu acredito que foi muito esclarecedor para quem está em casa também. Onde as pessoas podem encontrar a doutora hoje? Olha, eu tenho um perfil no Facebook, as pessoas podem entrar, né, para mandar perguntas, dúvidas, sugestões, e também tem um perfil no Instagram. Lá tem todas as informações sobre o consultório, os dias de consulta. Eu acho que a gente consegue ter uma comunicação bem fácil. Então, manda a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou ter o maior prazer de poder responder. Só procurar pela doutora Mariana Borges, isso mesmo, isso, né? Isso, Mariana Borges. Está no perfil do Instagram e do Facebook. Muito obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço. Um agradecimento especial aos nossos parceiros, como Pedrinho Cabeleireiro e Equipe, Loja Algodão Brasil. Para você que está em casa, você pode continuar assistindo a nossa programação pelo site da GRP TV e nas nossas redes sociais. O Mais Saúde na TV vai ficando por aqui. Até a próxima semana.